Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer mais um exercício para vocês, um exercício de nível iniciante, em que eu vou ensinar passo a passo como que a gente vai realizar direitinho esse exercício. Lembrando que a gente tem aqui no canal uma playlist completa em que eu ensino passo a passo do Rhino, começando pelos pontos mais básicos até a gente avançar para os nossos primeiros exercícios. E como eu sempre faço, eu vou deixar aqui o link na descrição para você que tiver interesse poder acompanhar esse tutorial completo sobre rinoceros. E agora sim, falando sobre o exercício que a gente vai realizar hoje, ele já está aparecendo na tela aí para vocês. Como eu sempre faço também, eu vou deixar o link desse exercício aqui na descrição, caso você tenha interesse de fazer por conta própria. E aqui no vídeo a gente vai fazer ele passo a passo. Então o exercício é esse, é uma peça relativamente simples, e vamos lá pro rinoceros para a gente fazer ele direitinho. Então eu já estou aqui com o Rhino aberto, estou com a unidade em milímetros para a gente trabalhar nesse exercício. Eu vou vir aqui na vista de Write, ampliar ela, e como a gente sempre faz, fazer aquele procedimento primeiro de importar a imagem, redimensionar a imagem, para ela ficar na escala certinha. Então vou vir aqui nesses comandos e vou vir em Add a Picture Plane para a gente adicionar uma imagem. Seleciono o projeto que a gente quer trabalhar, zero Enter, para a gente posicionar ele na origem, e boto num tamanho qualquer, e agora a gente vai ter que fazer a escala correta desse exercício. Para fazer essa escala, eu vou pegar esse ponto aqui. Então, primeira coisa, a gente vai vir no grupo de ferramentas de transformação, aqui no grupo de comandos de escala e em escala 2D. Então, vou selecionar o comando, vou pegar mais ou menos esse ponto aqui, que seria uma espécie de origem aqui para a gente seguir. E a gente sabe que o raio dessa circunferência aqui, dessa meia circunferência, na verdade, ele vai ser de 30,5. Então, eu vou selecionar, pressionando o Shift, para ele ficar aqui ortogonal, e vou selecionar esse ponto aqui, mais ou menos onde seria o ponto externo da nossa circunferência. E olha só, eu já estou escalando. E aí eu vou digitar 30,5 e pronto, a gente escalou corretamente. Tanto que se eu vier aqui na nossa polyline, para provar isso para vocês, vou pegar mais ou menos nesse mesmo ponto, digitar 30,5 para a gente fazer uma polyline, e olha só, ele já está seguindo aqui a nossa circunferência. Então, a gente sabe que a gente já tem a imagem escalada. E agora o que a gente vai fazer é posicionar ela na origem, para a gente começar a fazer as curvaturas do nosso projeto, e também vou aumentar um pouquinho a transparência. Então isso eu vou fazer primeiro, eu vou vir, já com a imagem selecionada, eu vou vir aqui em Propriedades, Material, vou descer aqui e a gente vai vir em Transparência. Eu vou aumentar aqui a transparência para algo em torno de 80%, só para ela não ficar tão opaca e não atrapalhar a gente aqui na hora da modelagem. E agora eu vou escolher um ponto aqui no nosso projeto que eu vou utilizar para iniciar o nosso projeto. E eu vou pegar nessa parte extrema, aqui nessa parte externa do nosso desenho, nessa vista aqui, que seria um corte transversal da nossa peça, um corte exatamente nesse ponto aqui do meio da nossa peça. Então, eu vou vir aqui no comando Move, vou olhar aqui mais ou menos o ponto original, vou mover, apertar 0, Enter, pronto, agora o nosso desenho está posicionado na origem. Eu posso, então, transferir esse desenho para uma layer, que eu vou vir aqui com o botão direito, Change Object Layer, e vou chamar essa aqui de imagem de fundo. E posso até, com o cadeado aqui, travar, que agora a nossa imagem está travada aqui no fundo e a gente vai poder utilizar ela de base para fazer o nosso esboço. Então, para começar o nosso esboço, eu vou vir aqui no comando Polyline, apertar 0, Enter, para a gente partir da origem, e eu vou fazer esse contorno todo aqui, que depois eu vou fazer uma espécie de revolve para a gente fazer essa parte interna aqui da nossa peça. Então eu vou começar vindo aqui para cima. Se eu olhar por aqui, a gente tem 30,5 de altura, então 30,5, Enter. Vou pressionar o Shift para pegar esse ponto aqui, e a gente vai seguindo esses valores aqui para a gente fazer o nosso esboço. Eu sei que aqui eu vou ter 2 milímetros, então 2, Enter. Pressiono o Shift para ele ficar ortogonal e clico nesse ponto aqui. Agora eu preciso subir algum valor que a gente sabe que vai ser a diferença desses dois aqui. Se a gente tem 32,5 para a parte alta e 30,5 para a parte baixa, a gente vai ter 2 milímetros para cima. Então 2, Enter, Shift e concluo o comando. E a gente vai continuando, 7,81 para a direita, 7,81 para cá. Vou descer de novo os 2 milímetros. E vou vir mais para a direita, olhando aqui por baixo a gente tem 6,69, então 6,69. E vou subir agora
quanto que a gente vai precisar subir. Se eu estou nesse 30.5 e o ponto mais alto é 36, eu vou subir 5.5. Tá vendo como aqui pelo nosso esboço a gente vê que a gente está seguindo direitinho. Agora eu vou fazer essa parte que tem 23 de comprimento, então 23, Enter, pressiono aqui. Até observando, eu imaginei que isso aqui pudesse ser simétrico, mas olhando rapidamente a gente vê que não é, né? Porque a gente tem aqui ó, 7.81 e aqui a gente tem 9. Se fosse simétrico, eu poderia fazer o esboço só até esse ponto e fazer um mirror, né? Um espelhamento lá para o outro lado, que ele ficaria já feito todo esse nosso esboço. Só que aqui não é simétrico, porque a gente tem valores diferentes do lado esquerdo e do lado direito. Então eu vou continuar fazendo o nosso esboço normalmente. Então aqui mais uma vez eu vou descer 5.5 e vou vir aqui, a nossa espessura nesse ponto é 5.5. Subo novamente 2 milímetros, vou fazer 9 milímetros de espessura, desço os 2 milímetros mais uma vez e mais 2 milímetros para a gente chegar no ponto aqui do lado direito. E eu vou descer novamente aqui para a gente vir na mesma altura da origem. Eu poderia digitar o 30.5, mas até para vocês verem um outro método, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou ativar aqui a Smart Track, vou selecionar esse ponto aqui, ele cria uma linha de referência, eu pressiono Shift e pronto. Eu já vou garantir que esse ponto que eu criei aqui agora, ele está exatamente na mesma linha daquele outro ponto ali. Vou desativar a Smart Track e a gente vai fechar aqui o nosso esboço. E pronto, a gente criou uma polyline. Deixa eu vir aqui na nossa perspectiva, que talvez a gente consiga visualizar melhor. Olha só a nossa polyline toda criada, seguindo perfeitamente o nosso desenho técnico. E agora a gente vai fazer uma revolução dessa curvatura para que a gente crie a nossa superfície. Basicamente ele vai pegar a curvatura e rotacionar ela, criando a nossa superfície. Para isso, a gente tem o comando que a gente já usou em alguns vídeos aqui, o comando Revolve, que é esse comando daqui. Eu aperto, ele pede primeiro o início do nosso eixo, pode ser qualquer ponto, eu vou apertar até na origem, pressionar aqui o Shift, ele vai pegar nesse ponto aqui, e olha só, ele já está até, pelo nosso desenho, a gente vê, ele está rotacionando aqui. E eu vou fazer Enter para ele partir da origem, e agora ele vai dizer o quanto que a gente quer rotacionar. E eu vou digitar 180 graus, porque a gente quer 180 graus. Aperto Enter. A gente está aqui no modo Wireframe, eu vou clicar aqui nessa setinha e mudar para o modo Shaded. E olha só, a gente criou a nossa superfície. E se vocês verem, a gente deixou ela fechada aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ela já está aqui como uma superfície completa, eu vou apertar o Explode, porque eu quero me livrar dessa superfície aqui e dessa superfície aqui, porque agora a gente tem o que seria a parte interna do nosso objeto. Ele está aqui posicionado de forma rotacionada, né, porque foi como a gente criou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar ele todo, vou vir aqui no comando Rotate, aqui nas ferramentas de transformação, e vou vir pela nossa vista de front, tá vendo que ele está aqui inclinado? A partir da origem, vou pressionar o Shift e vou rotacionar ele em 90 graus, só para ele ficar mais condizente, né, com o nosso projeto, e olha só, ele já está aqui feita essa região para a gente. E agora a gente vai precisar fazer essa parte externa, então basicamente eu vou vir aqui para a nossa vista para a gente trabalhar com essa visualização daqui. E o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou reposicionar a nossa imagem. Aqui, para deixar um pouquinho claro, eu poderia ter feito o seguinte. Vou voltar aqui para o nosso desenho técnico para a gente visualizar. Aqui a gente tem 3 vistas diferentes do nosso desenho técnico. A gente tem a vista frontal do nosso objeto, aqui a gente tem um corte transversal do nosso objeto, que seria um corte aqui bem no meio, e aqui a gente tem a vista de topo. Normalmente o que a gente pode fazer é, pelo Paint ou pelo Photoshop, a gente divide esse desenho técnico aqui, a gente cria 3 imagens diferentes, né? Uma imagem para cada um desses desenhos aqui, e a gente pode importar separadamente essas 3 imagens. Como se trata de um exercício relativamente simples, eu optei por não fazer isso, mas agora eu vou trabalhar em outra vista. Então, basicamente, o que eu vou fazer é simplesmente reposicionar o nosso desenho técnico para a gente posicionar a nossa vista que a gente quer trabalhar. Então, eu vou voltar aqui para o Rhino, eu vou destravar a nossa imagem de fundo, aqui no cadeado, e agora eu consigo selecionar ela mais uma vez. E eu vou, aqui pela Gumball mesmo, nesse azulzinho, eu vou rotacionar, eu aperto 90, Enter, e eu rotacionei a imagem. Mas é claro que se a gente vir aqui na nossa vista, olha só, de front, ela deixou de estar posicionada corretamente. Então eu só tenho que voltar a posicionar ela direito. Então eu venho no comando Move, a gente vai movimentar
a nossa imagem mais ou menos nesse ponto aqui e vou apertar 0 Enter. Agora sim, olha só, ele já está reposicionado aqui direito com a nossa superfície aqui no meio, né, que é aquela superfície que a gente criou. Eu vou até vir aqui na perspectiva para a gente visualizar. A imagem só não está aqui exatamente na origem porque ela está para frente, mas como ela só é uma imagem para a gente visualizar, né, para a gente seguir o nosso desenho técnico, eu posso deixá-la aqui, não tem problema nenhum. Posso travar ela aqui e pronto, ela volta a estar travada. Eu vou selecionar todas as curvaturas, então vou vir aqui nas ferramentas de seleção, Select Curves, ele vai selecionar de uma vez só todas as curvaturas. Eu vou trocar para essa Layer 2 aqui, que eu vou chamar de curvas. E posso até esconder elas. A gente fica só com as nossas superfícies. Elas estão separadas, então vou selecionar tudo e vou dar um Join, para a gente ter uma superfície unida aqui. E agora a gente vai continuar o nosso desenho. Então eu vou vir aqui para a vista de front. E agora então vamos continuar fazendo o nosso desenho. Eu vou a partir da origem aqui. Vou criar uma polyline. A gente deixou a imagem invertida, mas não tem problema. A gente tem 84 aqui, então a metade vai ser 42. Eu digito 42, ele já vai pegar nesse ponto mais externo aqui. Eu vou subir 7 milímetros, seguindo as unidades aqui do nosso desenho. 7 milímetros. 7 milímetros aqui para a direita também. 18 milímetros para cima. Volto os 7 milímetros para cá. E nesse ponto aqui eu vou parar ele, porque eu preciso pegar esse ponto mais alto aqui para continuar. Então vou criar outra polyline a partir da origem. Vou subir aqui os 41 milímetros, que é o que a gente tem aqui para cima, 41. Pegar esse ponto aqui e eu preciso ver qual é essa espessura aqui. Se eu for pela imagem de topo, a gente tem aqui 18 milímetros, né? Então, 9 milímetros seria metade, 9 aqui. E agora eu posso ligar esses dois pontos aqui para a gente terminar o nosso esboço dessa parte daqui. Eu vou voltar para a perspectiva para a gente visualizar o que está acontecendo. Vou até esconder a imagem de fundo. E olha só, a gente criou essa curvatura aqui. Vou selecionar ela toda e dar um Join. Agora a gente tem uma curvatura fechada. E vou espelhar ela lá para o outro lado para a gente ter lá para o outro lado, porque ele é simétrico. Então vou vir aqui no comando Mirror e espelhar, pressionando o Shift aqui, ele joga lá para o outro lado. Eu posso até deletar essas curvas que ficaram aqui no meio. Vou dando o Explode primeiro para separar elas. Seleciono essas aqui do meio e pronto, a gente já tem essas curvaturas aqui que eu preciso voltar a dar um Join nelas todas. Então, para ser mais fácil, eu vou selecionar todas as curvas de uma vez só. Vou dar um Join e agora eu posso fazer uma extrusão. É claro que ele vai fazer essa extrusão criando uma superfície fechada aqui, mas depois a gente vai unir os dois e vai corrigir isso. Então, eu vou vir aqui no comando Extrude, aqui nas ferramentas de criação de superfície, Extrude, e a gente vai fazer a extrusão. Eu vou até fazer sólido igual assim, para ele fazer a extrusão fechada, e a gente vai vir até esse ponto mais externo aqui, e pronto, ele criou o sólido. É claro que a gente precisa cortar essa parte do meio aqui, então eu vou selecionar nessa curvatura aqui, olha só, a gente seleciona a nossa polissuperfície que a gente criou, e eu posso então dar um trim, que ela vai servir de objeto de corte para o nosso sólido, e pronto, a gente cortou, e olha só como é que está ficando o nosso sólido até agora, bem condizente com o nosso desenho técnico. Eu posso dar um Join em tudo, tanto na superfície ali do meio, quanto na superfície externa que a gente criou, e pronto, a gente criou assim um sólido, tanto que se eu vier aqui nas propriedades, a gente tem um Closed Solid, né? Então um sólido realmente fechado. E agora, para a gente finalizar esse exercício, falta pelo nosso desenho técnico aqui, a gente dar esse detalhamento aqui da parte de cima. Então agora a gente vai precisar trabalhar com a vista de topo do nosso desenho técnico. Então, mais uma vez, eu vou voltar aqui com a imagem de fundo e vou rotacionar a imagem. Por que normalmente eu aconselho que você faça como eu expliquei? Divida essa imagem aqui em 3 imagens diferentes e você importa as 3 imagens para o Rhino, porque assim você não precisa ficar rotacionando toda hora a sua imagem. Você faz isso no início do seu projeto, você posiciona elas direitinho e aí você faz todo o seu desenho seguindo as suas imagens sem precisar ficar parando para rotacionar e posicionar de novo. Porque nesse caso aqui, como eu não dividi, a gente vai ter que fazer isso. É até legal que eu faça de formas diferentes para você identificar qual que fica mais confortável para você. Então vou tirar aqui o cadeado mais uma vez, selecionar a imagem, vou vir aqui na Gumball e rotacionar ela em 90 graus. A gente está com ela aqui. Se eu for na vista de topo, a gente vê claramente que a imagem não está posicionada. Eu vou até rotacionar ela em 180 graus para ela não ficar de cabeça para baixo.
e eu preciso reposicionar mais uma vez a nossa imagem. Então vou vir no comando Move, vou pegar essa extremidade aqui e trazer ela para o nosso sólido que a gente criou na parte mais extrema dele e pronto, a gente reposicionou novamente. Vou fixar aqui no cadeado para a imagem não conseguir se mover e, voltando aqui para a perspectiva, a gente movimentou mais uma vez a nossa imagem. Como eu falei, ela não está exatamente na origem, ela ficou para o alto, mas não tem problema porque a gente só quer seguir as unidades ali da nossa imagem para a gente saber o que a gente precisa realizar. Então vamos lá, eu vou vir aqui na nossa vista de topo. A gente precisa fazer essa parte aqui, né, que seria o detalhamento do nosso projeto. E para fazer isso eu vou criar uma polyline aqui, eu vou pegar nesse ponto externo do nosso projeto e aqui eu vou dar uma pausa só para explicar uma coisa interessante aqui com esse nosso exercício. Nos nossos auxiliadores aqui embaixo, a gente tem a opção Project. E eu vou aproveitar para explicar em detalhes o que é esse Project, que ele é super importante para a gente. Se eu não tiver com o Project acionado, quando eu for criar a polyline e eu selecionar algum ponto aqui de referência, que no caso está esse end aqui no nosso projeto, ele vai pegar exatamente, deixa eu vir aqui na nossa perspectiva, olha só, se eu pegar esse end aqui, eu vou deixar aqui com as duas vistas aparecendo, se eu pegar aqui pela vista de topo, no end aqui, olha o que acontece. Na nossa perspectiva, eu vou deixar destacado aqui para vocês visualizarem o resultado, olha só, na nossa perspectiva a gente está pegando exatamente esse end na parte de cima dele. Mas agora, se eu quiser esboçar somente no plano do nosso eixo de simetria, né? Ou seja, eu quero fazer o esboço nesse eixo aqui, nesse plano aqui, eu posso acionar o Project. Então eu vou vir aqui no auxiliador, aciono o Project, seleciono e olha só a diferença agora. Olha onde que ele está selecionando o End, que na verdade aqui nem aparece como End, ele aparece como Project End. Ele está pegando exatamente lá no nosso plano. Então assim, eu garanto que eu estou fazendo o esboço no plano e não seguindo o nosso objeto. Então é para isso que serve o Project. Então eu vou selecionar nesse ponto, olha só, eu estou começando a fazer o esboço no plano do nosso eixo X, Y, Z aqui. Então eu vou voltar aqui para a vista de topo. Eu vou até esconder o nosso sólido, eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar um ESC aqui, vou selecionar todo o sólido, transferir ele para Layer 3, e que eu vou chamar aqui de sólido, e vou esconder ele. Posso até esconder, selecionar essas curvaturas todas aqui, e transferir para Layer de curvas, só para a gente organizar o nosso projeto. E vou trazer o sólido mais uma vez, só para pegar mais uma vez esse ponto aqui, posso voltar a esconder o sólido, e vir para a vista de topo para a gente fazer o esboço do que a gente precisa aqui. E eu vou vir aqui primeiro para o meio da nossa peça, com essa unidade aqui de 56 mm, né? Se eu dividir por 2, eu vou ter 28 mm, então 28 Enter. Eu peguei esse ponto central aqui, só porque a gente sabe, a partir do centro, que a gente vai ter 15 mm para a direita, que vai vir esse centro daqui. Então, 15, eu só estou pegando os pontos de referência, posso até dar Enter. E eu vou até criar um ponto aqui, ó, e deletar essa curvatura que a gente criou, porque eu só precisava saber esse ponto aqui exatamente para a gente começar a fazer o esboço dessa parte daqui. Então aqui nas nossas ferramentas de linhas, eu tenho a linha a partir do meio. Eu vou pegar esse ponto aqui, né, eu estou com o auxiliador Point acionado aqui, e a gente vai ver aqui que ele tem 15 de espessura. Como eu estou indo a partir do meio, então seria 7.5, Enter, e a gente acha esse ponto aqui. E agora a partir da polyline, eu vou fazer uma linha aqui. Vamos ver quanto que é a espessura nesse ponto, que é de 7.91. Então, 7.91. A gente pegou esse ponto aqui. Vou espelhar ele aqui para esse outro lado, com o mirror, a partir desse ponto. E agora eu preciso simplesmente criar uma circunferência de raio 7.5 para pegar essa curvatura aqui. Então, eu vou vir aqui, vou fechar isso aqui em círculos. Eu vou pegar o círculo a partir do diâmetro, porque eu sei que o diâmetro ele vai ser desse ponto até esse ponto aqui. E ele cria aqui a nossa circunferência. Parece que essa circunferência não está seguindo muito bem o nosso desenho técnico, mas não tem problema. Eu vou até conferir, olha só, desse ponto até esse ponto aqui a gente está com 15 milímetros, ou seja, o raio é de 7,5 milímetros. Então, ele está certinho, tá? Pode não aparentar pelo desenho técnico, às vezes o desenho técnico tem uma distorção mesmo das medidas, mas vamos seguir aqui pelo valor que ele fala que é um raio de 7,5 milímetros, que é exatamente essa circunferência que a gente criou. Então, vou selecionar essas duas retas aqui, dar um trim para cortar o nosso objeto, e posso unir tudo, dando um join, e agora sim a gente criou
essa nossa parte externa aqui. E depois só que eu vou me preocupar com essa circunferência aqui no meio. Primeiro, vamos fazer essa parte um pouco de profundidade para a nossa peça. Então, vou vir aqui na perspectiva, vou voltar aqui com o nosso sólido, e a gente precisa primeiro posicionar essa curvatura que a gente criou na altura dela correta. Então, vindo aqui no nosso desenho técnico, vamos ver aqui, a gente sabe a altura dela. Olha só, a partir da base, a gente vai ter 20,5 para cima, e aí eu posso fazer então uma extrusão, que é exatamente onde ele vai passar por toda a nossa peça. Então é 20,5 o valor, a gente está com ele desenhado aqui. Eu vou até pela nossa Gumball, lembrando que para você acionar a Gumball, você clica aqui, olha, Gumball aqui embaixo. Eu vou subir 20,5, então 20,5, eu sei que ele está posicionado certinho. E antes de eu fazer a extrusão, eu vou espelhar isso aqui, porque a gente precisa, na verdade, até seguindo o nosso desenho técnico, a gente vendo aqui na vista de topo, olha só, a gente tem esses 4 aqui, né? Eu só criei um, então eu vou espelhar ele para eu fazer o procedimento de uma vez só, eu extrudo tudo de uma vez só para a gente ter o nosso resultado. Então, vou voltar aqui para a perspectiva, posso até esconder a imagem de fundo, vou vir aqui no Mirror, a partir da origem, a gente já espelha lá para o outro lado, a gente está com ela aqui, ó, e agora eu vou espelhar mais uma vez essas duas, a partir do meio aqui, ó, então deixa eu até desativar o Project, a gente tem que pegar o Mid aqui, olha, porque ele vai espelhar exatamente no meio lá para o outro lado, a gente espelhou as curvaturas, deixa eu selecionar todas elas, opa, para adicionar uma curvatura na seleção, eu pressiono Shift e aí eu consigo adicionar as 4 ao mesmo tempo. E aí eu posso fazer uma extrusão aqui no comando Extrude, extrudo bem exageradamente lá para fora, e aí eu posso dar um Boolean Difference para a gente tirar desse nosso sólido aqui essas superfícies que a gente criou, e ele vai ficar exatamente como o nosso desenho. Então eu vou vir aqui nas ferramentas de sólido, na Boolean Difference, eu seleciono o objeto que a gente quer subtrair, que no caso é esse sólido aqui, Enter, e as superfícies que a gente vai utilizar de subtração, Enter, e olha só, ele fez a subtração toda aqui, só que ele deixou essa parte aberta aqui. E para fechar isso, tem um comando bem simples, eu posso selecionar aqui Cap, e pronto, olha só, ele já fechou tudo com o nosso comando Cap. E agora fica faltando só aquela nossa circunferência no meio, que pelo nosso desenho técnico, deixa eu voltar aqui com a imagem, e para a nossa vista de topo, a gente vê que a curvatura, a circunferência, ela passa por toda a nossa superfície, tendo um diâmetro aqui de 9 milímetros. Então, até vou esconder o nosso sólido aqui. Por essa curvatura que a gente criou, eu preciso achar o centro dela. Então, eu vou vir aqui desse ponto até esse ponto aqui. Eu já sei que eu vou ter o mid dela bem aqui. E eu posso criar uma circunferência com um diâmetro. A gente está aqui em raio, então o raio vai ser 4,5. Eu criei a circunferência. Mais uma vez, não está muito condizente aqui com o desenho técnico. Provavelmente foi algum erro na hora de desenvolver esse desenho técnico. Mas eu vou seguir aqui bem o meio, né, da nossa superfície que a gente criou. E vou fazer o mesmo procedimento. Deixa eu esconder aqui a imagem de fundo. Vou espelhar para a gente ter 4 vezes essa circunferência. Aqui também. Espelhar mais uma vez. Aí vou voltar com o nosso sólido, porque eu preciso pegar o meio aqui e espelhar lá para o outro lado. Seleciono todas as curvaturas e vou dar um extrude. Posso exagerar aqui, vamos deixar ele passar em tudo. A gente volta com o nosso sólido. Olha só, ele ficou aqui para cima. Eu vou só posicionar ele para baixo, porque eu preciso garantir que ele passe por todo o nosso sólido. Aí, mais uma vez, a gente vai vir com o Boolean Difference. Seleciono o sólido que a gente deseja subtrair, aperto Enter. As superfícies que a gente deseja usar de subtração, Enter, e pronto, ele já subtraiu o nosso sólido. E olha só como ele está bem condizente com o nosso desenho técnico. Antes da gente finalizar, ainda tem um detalhezinho que a gente precisa fazer. Deixa eu primeiro esconder o sólido, deixa eu selecionar as curvaturas, trocar ela para layer de curvas, só para a gente organizar. Posso deletar esses pontos aqui que a gente criou só de referência. Voltar com o nosso sólido. Se a gente voltar aqui com o desenho técnico, a gente esqueceu só, pela vista aqui do lado, a gente tem um chanfrozinho, né, que a gente chama de chanfro, que é esse cortezinho aqui na base da nossa peça. Então, para a gente deixá-la mais condizente possível, eu vou fazer esse chanfro. Ele não diz de quanto tem que ser esse chanfro, eu acredito que vai ser de 1. Se ele não está dizendo nada, provavelmente é isso. Eu vou vir aqui na nossa perspectiva, esconder a imagem.
A gente vai vir nas ferramentas de sólido mais uma vez e a gente tem aqui o Chamfer Edge, que é exatamente para a gente fazer o chanfro na nossa extremidade. Eu seleciono ele, eu seleciono onde a gente quer fazer o chanfro, que vai ser nesse ponto aqui, nesse e nesse, e a mesma coisa do outro lado. Ele já está aqui como 1, então posso apertar Enter e Enter mais uma vez, mas se o seu não tiver, eu não vou apertar o Enter aqui, a gente vem em Set All, você digita o valor que você quer, 1, Enter e pronto, olha só, ele criou o chanfro. Se a gente vir aqui na nossa vista de frente, a gente vê esse chanfro direitinho, e agora sim, a nossa peça está modelada exatamente como no nosso desenho técnico, estando bem coerente com o que a gente queria. Então, agora sim, nós finalizamos esse exercício. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu procurei fazer ele de forma bem detalhada, bem devagarzinho, para a gente fazer bem passo a passo. Se vocês gostaram, por favor, eu peço a vocês que deixem o like aqui, comentem se possível, deem o feedback de vocês, isso é super importante para mim. Se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. A gente tem todos os links, todas as redes sociais aqui na descrição do vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.